Olá pessoal, meu nome é Luciana do Carmo e sou professora de língua portuguesa na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Ao longo de nossas aulas, abordaremos assuntos com relação ao uso da nossa língua materna. Então, galera, estamos iniciando mais um ano letivo e mais um ano começamos enfrentando esse inimigo invisível. Mas temos que crer que conseguiremos juntos vencer mais esse desafio. Queridos alunos, todas as atividades que vocês terão acesso foram elaboradas com a finalidade de possibilitar um bom desenvolvimento da nossa disciplina de língua portuguesa, aprimorando assim suas habilidades, competências de maneira autônoma. Quando falamos em autonomia, não excluímos de forma alguma o papel do professor. O suporte pedagógico, esse sempre estará disponível para mediar qualquer conflito, reflexão, questionamento que possa surgir em nossa trajetória. Sim, então, gente, e nessa nossa primeira aula nós iremos abordar o tema linguagem, língua, cultura e identidade. Você certamente já ouviu alguém falar, sobre ter ou não ter cultura, não é mesmo? Mas então, você sabe exatamente o que é cultura? Ter cultura é ler livros, falar francês, alemão, conhecer vários países? Esse é o questionamento. Cultura é muito maior do que manifestações individuais ou de classes sociais. Cultura é um conjunto de conhecimentos, tradições, crenças, comportamentos, linguagem, costume, arte, folclore, de determinado grupo social que é repassado através de gerações. É importante abordar o conceito de cultura na perspectiva antropológica da ciência, que estuda o ser humano e todas as suas dimensões. Para a antropologia, a cultura se manifesta a todo momento em nossas relações sociais e no lugar onde habitamos. Mas qual é a relação de linguagem com a cultura? A cultura constitui-se a partir do desenvolvimento da fala e da capacidade do homem de criar instrumentos de atuação sobre a natureza. Nesses dois pontos, funda-se características humanas da cultura. Foi o desenvolvimento da linguagem oral pelo homem que gerou potencialidades extraordinárias para a nossa cultura. Então, agora abordaremos cultura e identidade. A língua é uma das manifestações culturais que fundamentam a identidade de um povo. É também um dos elementos essenciais na construção da subjetividade, possibilitando o elo das novas gerações com a herança cultural da comunidade a que pertence. Nós, como brasileiros, por exemplo, e criados no Brasil, nos comunicamos em português. E é em português que cantamos, lemos, produzimos, pensamos e vivemos. Desenvolvemos também as variações linguísticas, onde iremos retomar ao assunto anterior, pois não podemos falar sobre variações sem falar em língua. Antes de falarmos de variações linguísticas, precisamos falar sobre língua e sobre o saber, Você sabe exatamente o que é língua nesse contexto? Segundo o dicionário, a língua é o sistema de representação, constituído por palavras e por regras que combinam em frases que os indivíduos de uma comunidade linguística usam, como principal meio de comunicação e de expressão, falado ou escrito. A língua falada no Brasil é a língua portuguesa. E o que é a variação linguística? Você sabia que não é só no Brasil que se fala língua portuguesa? Aí nós temos alguns países que também falam a língua portuguesa. São eles Portugal, o nosso Brasil, claro, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Variação linguística é a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, ou seja, o vocabulário, pronúncia, morfologia, a sintaxe. Em nossa terceira abordagem, iremos desenvolver o tema que é bem debatido nos concursos e até mesmo em sala de aula, o texto. Você sabe o que é um texto? Então, essa pergunta parece ser bem fácil, já que passamos boa parte da nossa vida interagindo e reagindo a eles através da leitura, da interpretação e da criação de textos. Um texto é, maioritariamente, um conjunto organizado de palavras que formam frases, que formam parágrafos, que formam o próprio texto. Essa unidade estruturada apresenta um sentido completo e tem um objetivo comunicativo.
O conceito do texto, contudo, tem vindo a ser alargado ao longo do tempo, abrangendo não só textos escritos e verbais, como também textos orais e visuais. O mais importante é que haja uma intenção comunicativa definida e que apresente um sentido completo. E ainda dentro do assunto, iremos conhecer também os tipos de texto, como vocês estão visualizando. Então, a tipologia textual, que é o que nós chamamos, é uma categoria que se refere aos aspectos sequenciais e composicionais do texto, como suas características sintáticas, lexicais e estruturais. Desse modo, o que se pretende com essa categoria é analisar a forma e como os textos são organizados linguisticamente e quais funções que eles cumprem dentro de um contexto. Os textos podem ser classificados em narrativos, descritivos, dissertativos, expositivos e injutivos. Durante a nossa aula, nós veremos todas as definições deles e os exemplos de cada um deles e como utilizá-los, como nós utilizamos eles no nosso dia a dia. Geralmente o aluno ele tem automaticamente uma dificuldade em compreender esses nomes, mas ao ler, verificar os exemplos, é possível analisar melhor essa compreensão. Então, agora vamos finalizar nossa aula falando de um assunto de grande valia, principalmente no Enem, a tão temida produção textual. Vamos aproveitar todas as informações dadas para vermos que não é tão complicado assim produzir um texto. A produção de texto é um ato de expor por meio de palavras as ideias de um determinado assunto. Saber como escrever um texto pode ser um pré-requisito para conseguir um emprego e uma vaga na faculdade. Isso porque pessoas que escrevem bons textos seguem a se expressar melhor. Então, no momento em que a gente fala de expressar melhor, temos que ter como um apoio a questão da leitura. Sim? Então, o hábito da leitura é essencial para se produzir um bom texto. Enquanto estamos lendo, vamos ampliando nosso vocabulário e, consequentemente, nosso universo interpretativo. Ou seja, com o ato da leitura estamos aumentando nossa capacidade de entender melhor tudo que nos rodeia. Já que estamos abordando o tema que é produção textual, que ela precisa ser bem elaborada, clara e objetiva, temos que falar um pouquinho sobre coesão e coerência. Então, coesão e coerência. Essas duas palavras, tão pequenas, podem influenciar muito no resultado do seu texto, pois elas vão definir como ele vai ser compreendido. A coerência é, no plano geral, a harmonia, a ligação e a sequência das ideias. Estas estão, quando apresentadas, não podem entrar em contradição uma com as outras, que isso dificultaria a compreensão do texto. Observe a frase: a parede está sentada. Se pararmos para analisar, ela está correta gramaticalmente. Há um sujeito, um verbo e o complemento da ideia, mas claramente há algo errado. Então, obrigatoriamente, ela precisava de um acréscimo, de uma coerência. Enquanto a coerência se preocupa com a ideia central, a coesão está relacionada às normas gramaticais, por exemplo, pontuação, conjunções, frases bem formadas. Ela faz com que as frases tenham uma ligação entre elas para que uma sequência lógica seja respeitada. Então, gostaram da nossa apresentação? Espero que tenham aproveitado bastante e que logo estaremos colocando tudo isso em prática em nossas aulas. Boa aula e até o nosso próximo encontro.